Meu nome é Juliana, sou estudante do curso de licenciatura de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Goiás. Faço a disciplina de Sociologia da Educação, ofertada na modalidade de distância pela própria faculdade. E na atividade a seguir foi feita a leitura do artigo O Conceito de Educação nos Clássicos da Sociologia, por Felipe Mateus de Almeida. No artigo de Felipe, ele vai falar de 3 principais sociólogos, que são Durkheim, 1858-1917, Marx, 1813 e 1873, e o Weber, 1864 e 1920. Cada sociólogo desse vai ter um método próprio de se analisar os fenômenos da sociedade. Então, cada um desses vai ter um método de se trabalhar com a sociologia, de analisar a sociedade em que este indivíduo estava inserido. Para entender o conceito de educação em Émile Durkheim, primeiro a gente tem que entender qual era o método estudado por ele, como ele utilizava da sociologia para entender o conceito de educação. Para ele, a realidade deve ser estudada pelo sociólogo como ela é, e não como deveria ser. Ou seja, a gente tem que deixar de mão aquilo que a gente idealiza, os nossos próprias vontades, e observar a sociedade como ela é, com seus defeitos e tudo que ela é composta. Ele utiliza dos fatos sociais, que são coercitividade, exterioridade e a generalidade. Na coercitividade, ele fala que o indivíduo, mesmo que não queira fazer algo, ele é obrigado. E na exterioridade, aquele indivíduo já nasce sendo obrigado. Então, mesmo antes de ele nascer, já vai existir a sociedade com seus conceitos, e generalidade, porque em todas as classes sociais isso vai existir. E como esse autor pensava a educação? Para ele, a sociedade tinha um modelo de homem ideal que, posteriormente, na fase adulta, ele poderia servir para a sociedade. E esse homem, na fase escolar, ele vai aprender 2 coisas. A gente pode dividir os valores e crenças em duas fases, que são comuns à sociedade e específicos de sua classe. Ou seja, aqui ele vai aprender como se comportar, qual as crenças daquela sociedade, métodos próprios, né? Onde ele está inserido. Os específicos da sua classe seria ele aprender uma profissão, que depois desse tempo todo, quando ele chegar na fase adulta, ele vai poder servir a sua sociedade. Então, para ele, a escola, ele pensava na educação além dos muros da escola, não seria algo fechado, que o indivíduo seria formado através do que aquela sociedade queria, do que é conveniente para ela. Ele também retrata a educação em 2 funções, homogeneizadora e diferenciadora, que seria exatamente o que foi falado aqui, onde na homogeneizadora o indivíduo vai aprender o básico para se viver, tanto como seria aprender a ler, escrever, seria a formação inicial dele. E na diferenciadora seria como aquele indivíduo se especializaria e como ele ia retornar o que ele obteve pela sociedade, como ele contribuir no crescimento social. O outro sociólogo estudado seria o conceito de educação em Karl Marx.
A sua abordagem pela sociologia seria a criação do materialismo histórico dialético, onde Karl Marx necessariamente não teria um método para se estudar sociologia. Ele apenas queria acabar com o capitalismo da época. Então ele vai atacar bastante as pessoas dessa modelo de sociedade. O modelo dele pensa em romper com o idealismo e vai pregar a ideia das práticas, ou seja, vai juntar a teoria com a prática. E através da teoria marxista, como a gente pode pensar sobre a educação? Como esse sociólogo pensava na educação. Primeiro, não existe nenhum tratado em que Marx vai falar sobre a educação, que ele vai definir um conceito sobre educação, mas através dos estudos dele, do pensamento da sociedade atual, em que ele vai tratar o proletariado e a sociedade capitalista, a gente consegue formar um conceito sobre educação, né? Que a gente vai dividir a educação através da divisão social do trabalho na sociedade capitalista, ou seja, a educação vai ser tratada de acordo com o que a sociedade capitalista quer, o que ela precisa de mão de obra para que seja benéfica a ela. Então, através da crítica de Karl Marx, a gente pode definir a educação para ele como a educação orientada para entender os interesses do capital. Então, a educação vai ser regida pelo que é conveniente para o capitalismo. O proletariado vai aprender alguma coisa e aí nisso ele vai usar a sua mão de obra barata para produzir o que é conveniente para o capitalismo, para a indústria, é a riqueza do capitalismo. E a gente pode afirmar também que para Karl Marx a escola ela vai além dos muros, a educação, né, da escola vai além dos muros, que o que a sociedade nessa época quer vai interferir no que é ensinado na escola sobre educação. Mas a gente também pode confrontar as duas teorias de Durkheim e Marx. Os dois vão afirmar que a educação é além dos muros da escola, mas para Durkheim o que é ensinado na escola para ser utilizado depois na sociedade é conveniente, é necessário, é algo bom para a sociedade. Mas para Marx não. Para Marx ele vai falar que o indivíduo não vai conseguir construir um conhecimento científico, ele vai ficar sendo obrigado a aprender aquilo que deve ser trabalhado depois, no que ele consegue fazer, que ele consegue ter sua mão de obra barata para ser comprada pelo capitalismo. O outro sociólogo estudado é Max Weber. Ele vai estudar o indivíduo e suas ações sociais. Ele divide a ação social em 4 tipos diferentes. A primeira é a ação social em relação aos fins. Então, aquela relação que ele vai abordar qual é o objetivo final. Na segunda, ação social em relação aos valores. São os valores passados pela sociedade que aquele indivíduo está inserido. E a relação social em relação à afetividade. Quer dizer, a relação que tem a ver com o sentimento daquele indivíduo e a tradição
seria a relação dos costumes da sociedade que o indivíduo está inserido. Mas como Weber pensava a educação? Ele pensava no processo de racionalização e desencantamento do mundo. E é nesse processo, para ele, que a gente vai tratar sobre a questão de exames, que para a sociedade era conveniente ter uma formação de obra onde aquele indivíduo vai ajudar no crescimento da sociedade através de uma formação burocrática. Ou seja, ele vai falar sobre os exames, se aquele indivíduo tem a capacidade de passar em provas, de exercícios, pedidos propostos por aquelas pessoas, se eles vão estar aptos a estar na educação. Então, já no conceito de Weber, a gente vai tratar sobre os exames aplicados, se você consegue passar ou não. O vídeo dos 3 sociólogos, então, a gente pode resumir que para Durkheim o indivíduo vai aprender e depois ele vai ele vai conseguir devolver o que lhe foi ensinado através de sua mão de obra. E para Marx, o indivíduo também aprende, mas ele vai aprender de acordo com o que é necessário, conveniente para aquela sociedade capitalista. Então, quem tem poder e dinheiro consegue ir além, e quem não tem vai servir aqueles que têm. Ou seja, ele vai ofertar sua mão de obra de uma maneira barata. E para Weber, ele já vai tratar sobre a questão de exames, de provas, de se aquele indivíduo ele é apto a ter aquele cargo ou não. Então, pelo artigo é só isso e encerro por aqui. Obrigada.